Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acaba de ser publicado no Journal of Scientific Exploration uma resenha em que o colega Dimitri Fernandes e eu escrevemos sobre um livro muito interessante chamado O Mito do Desencantamento, Magia, Modernidade e o Nascimento das Ciências Humanas, do Jason Joseph Storm, publicado pela Universidade de Chicago. Basicamente, por que ideia de desencantamento? Porque Max Weber, um dos grandes teóricos sobre a modernidade e sobre o desencantamento do mundo. E muitas vezes Max Weber é interpretado como tendo previsto ou tendo afirmado a existência de uma total secularização no mundo, em que não haveria mais espaço para crenças na espiritualidade e no mundo moderno, pois seriam superstições. O livro começa mostrando o quanto são prevalentes, extremamente prevalentes, ainda hoje em dia, mesmo em sociedades tão secularizadas como a Alemanha e a Inglaterra, crenças no oculto e na espiritualidade. Um dado importante, mesmo a frequência a igrejas na Inglaterra e na Alemanha, por exemplo, serem bem menores do que no Brasil ou nos Estados Unidos, não significa que eles adotem uma visão completamente materialista e desencantada do mundo. Na realidade, há altas taxas de crenças no oculto e no sobrenatural, como telepatia, reencarnação, premonições, mediunidade, curas espirituais e clarividência. Só para a gente ter uma ideia, 70% dos ingleses, alemães e norte-americanos acreditam em pelo menos um desses fenômenos. E mesmo o próprio Max Weber, que é considerado um dos pais dessa teoria do desencantamento, da secularização, ele pessoalmente teve muitos envolvimentos pessoais com experiências espirituais. Baseado numa minuciosa pesquisa histórica, inclusive os arquivos pessoais de muitos pesquisadores que deram origem à ciência moderna até século XIX, início do século XX, algumas das conclusões do livro são: que o mundo desencantado, a morte de Deus, ou seja, o mundo sem crenças em Deus ou em seres e forças espirituais e paranormais, não existe nem nunca existiu. Isso é um mito. E é um mito também que a filosofia e a ciência se desenvolveram com base em uma agenda fisicalista, em oposição à visão espiritual do homem e do universo. E o que eles defendem, o que o autor defende de modo muito interessante, é que após aceitar o mito do desencantamento, uma certa época, então, começa a criar uma origem retroprojetada de quando isso teria começado, como na transição do mitos para o logos na Grécia Antiga, ou no Renascimento, ou no Iluminismo, ou na Revolução Científica. Só que quando a gente vai estudar esses períodos, nós percebemos que não existe de forma alguma uma negação sistemática da dimensão da espiritualidade do transcendente. E muito interessante nesse sentido que a maioria dos fundadores e líderes da ciência tiveram fortes ligações e interesses espirituais ou com o chamado oculto. Desde Francis Bacon, criador do método científico, Robert Boyle, Copérnico, Kepler, Descartes, Newton, o casal Curie, Freud, e mesmo autores considerados positivistas lógicos, duros, como Freud, como Carnap, Neurath e Gödel, por exemplo, também tiveram essas perspectivas. Ou seja, a grande maioria dos principais cientistas desses grandes movimentos transformadores do mundo nunca adotou o materialismo estrito, que erroneamente é chamado de visão científica do mundo.